Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos. Amém? Diego, liga por favor o de cima. Isso, pronto. Neste momento de leitura, João 15 diz assim: apóstolo João, inspirado pelo Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele ainda ouvi 50%, mas vamos lá, não é meu ouvido. E todo aquele que dá fruto, ele ou poda, dependendo da versão, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, diz o Senhor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga, muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em meu amor, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria, tenho permanecido nessas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Tremenda essa palavra. Esta palavra é uma continuação de algo profético, plano de Deus, estabelecido lá no livro de Isaías. Vamos ler mais um texto para dar esses dois textos darem base, porque eu quero compartilhar de uma forma muito sucinta e rápida nessa manhã. Isaías capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Então aqui ele está cantando, ou contando, ou mencionando algo, uma história sobre uma vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Então eles foram selecionadas, ele teve trabalho, preparação, se plantou essas videiras. Construiu uma torre de vigia, uma torre de sentinela, e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, olha, preste atenção, ele está falando da vinha. E aí ele continua: habitantes de Jerusalém e homens de Judá, que é o povo de Deus, Israel de Deus,
julguem entre mim e a minha vinha. Quem mais se poderia, o que mais se poderia fazer por ele que eu não tenha feito? Por ela, por essa que eu não tenha feito por essa vinha? Então por que só produziu uvas más, uvas azedas, quando eu esperava ter uvas boas? Até aqui é uma pergunta que o Senhor está fazendo para Israel de Deus. Meu povo querido, eu selecionei uva, peguei uma terra fértil, tratei, plantei, semeei com carinho, da melhor maneira possível. Depois que eu fiz isso, construí uma torre de sentinela para que nada fosse mexido, animais, corvos, para que a vinha pudesse ter sua vida, a fluidez do seu propósito estabelecido. Ele fez tudo. Qual semente ele semeou? A melhor. Ele fez tudo isso para você. Senhor, fez tudo isso por Israel. E o povo dele não cumpriu com o que ele queria. Eram azedos, não seguiam o Senhor, desobedientes. E me parece que o Pai continua fazendo isso. E agora ele estabelece ali no livro de João, dizendo: eu sou isso, eu sou a vinha. O Pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Pai, Deus tinha um objetivo para Israel, para dar muitos frutos, e não deu fruto. Como pastor, muitos irmãos me procuram: pastor, eu quero ajudar, mas eu ainda estou esperando Deus falar comigo qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Imagino que o pastor Campos também deva ter ouvido muito na sua vida pastoral essa pergunta, esse comentário: estou esperando Deus mostrar o meu chamado, o meu propósito, o plano para a minha vida. Eu vou terminar nesse texto que eu vou falar agora. João 15, 16 diz assim: já não tenho vos chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Quando nós estamos esperando de Deus e tratando Deus como apenas um Deus religioso, talvez eu não sei o que Ele vai fazer. Mas quando Ele deixa de ser para mim, porque Ele não é para mim o Deus distante, e passa a ser meu Deus amigo, presente, que anda comigo, tudo que Ele vai fazer, Ele me faz saber. É o que está nesse texto, João 15. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Um amigo compartilha com o outro: olha, eu tenho desejo de fazer isso. Queridos, eu tenho desejo de que você, sempre que você vier para o culto, fala assim: olha, eu tenho algo na igreja, eu amo a minha igreja, eu amo estar num lugar onde eu recebo alimento, eu amo estar num lugar onde, olha, você precisa estar lá. Eu parei peguei uma pessoa e parei para tomar um café. Aí eu mandei um vídeo para o pessoal do GCs, nossas células. Falei: filhos, está garoando? Porque o meu coração ardeu. Vai ter irmão que talvez pegar o ônibus, a condução. Oh Senhor, levanta-nos para que nós possamos, que tem carro, lembrar do próximo, praticar caridade, praticar o amor aos domésticos na fé. E aí eu mandei aquela mensagenzinha. Você recebeu? Foi por isso, queridos, a nossa vida é prática, no amor, no dia a dia, naquilo que a gente faz, no detalhe. Temos que ser propositais. A gente não vem à igreja porque eu vim para a igreja mais um dia. Porque é domingo. É verdade, domingo é o dia do Senhor. E não é só agora, é durante todo esse tempo. É a primícia da nossa semana. A nossa semana começa hoje. E o versículo continua no versículo 16: já te fiz amigos, porque o amigo sabe o que o Senhor faz.
vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Obrigado, Pai. Sou tão grato por essa frase. Eu vos escolhi, o Senhor te escolheu. Preste bem atenção. Adriano, o Senhor te escolheu. Flávio, o Senhor te escolheu. Igor, o Senhor te escolheu. O Senhor vos escolheu. Não fui eu. Não foi minha esposa. Não foi o pastor Márcio. Não foi o pastor André Valadão. Não foi o nosso prefeito. Não foram nossos líderes. Foi o Senhor que escolheu. E aqui quando ele fala que eu te escolhi, aqui já está intrínseco o meu propósito natural, o meu propósito de DNA de cristão. Escolhi para ir e dar fruto. E aí me volta sempre esses momentos: pastor, qual é o ministério para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? Filho, não sou eu, é a Bíblia que diz: vai e dê fruto, vai e dê fruto. O propósito do Senhor está aqui. Não é dar fruto no momento, é dar fruto, é tratar, é cuidar, para que ele permaneça. O Senhor é o exemplo. Ele escolheu a melhor semente, ele cuidou, ele tratou, ele esperou crescer, esperando o quê? Um bom fruto, para o fruto permanecer. E olha que interessante: a fim de que o Pai lhe conceda o que você pedir em nome dele. Tremendo esse texto. Oração atendida, chave aqui, ó. Você que só orar, eu estou orando e minha oração parece que não passa do teto. Ó, você pediu em nome do Senhor? Pedi, mas tem uma base antes disso. Ó que interessante. Ide e dais frutos. Você está dando fruto. No processo de frutificação, você passar por dificuldades ou necessidades, e você vai clamar ao Senhor, Ele vai agir. Veja, não é porque eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa nova, eu quero, Senhor, eu quero ter um emprego novo para ganhar mais. Deus quer dar tudo isso, mas qual que é o fundamento, qual que é o trilho na qual você quer trilhar para ter tudo isso? É para a glória dEle. Só pedir, que Ele te abençoe, já está carimbado, já está chancelado. É a palavra dEle, Ele vela para que a palavra se cumpra. Amém? Amém. Agora Jesus então ele vem e ele mesmo se torna a videira. E nesse texto de João, ele nos dá, pelo menos na minha leitura, 4 variações, 4 tipos de sementes. Eu quero compartilhar muito rápido contigo. Versículo 2, pode deixar o versículo 2 aberto. Todo ramo, diga, Lagoinha, eu sou o ramo. Esta palavra é para mim. Todo ramo que estando em mim, ou seja, está enxertado, está ligado, vinculado em quem? No Senhor. Lembra? Deus é o agricultor, Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Nós estamos tão ligados em quem? Em Jesus. Todos os ramos, eu e você, que estando em Jesus não dá fruto, Ele corta. Parei aqui. Ramo que não produz fruto. E aí a gente tem que mergulhar na palavra. A palavra corta, especificamente aqui, a gente está falando de Novo Testamento, a gente está falando de grego. A palavra corta no grego é o airo, dependendo da pronúncia. E aqui, esse verbo expressa uma ação de levantar, de juntar. Tem várias fases no Novo Testamento, pelo menos umas 4, que tem esse verbo airo, utilizado. Lembra da multiplicação dos pães? Lembra? Está aqui, Lagoinha, comigo?
Na multiplicação dos pães, sobrou vários cestos de pães. Jesus disse: Airo, juntai todos. Juntai os pães. E quando aqui nós entendemos que todo aquele que não dá fruto é cortado, é o airo. Mesmo estando em Cristo, querido, não tem como estar em Cristo e não dar fruto. Só que a palavra aqui fala que não dá fruto. E aí você entra num conflito. Eu já mergulhei nesses textos várias vezes para entender como que eu posso estar em Jesus e não dar fruto, enxertado na videira e não dar fruto. Foi por isso que eu fui mergulhando, estudando mais, lendo mais. Todo mundo entende o que é vinha, né? Oliva, parreiras, parece aquelas parreiras de uva, muito parecido. Ela enche de folhas, os galhos são longos. E muitas das vezes esses galhos, eles não crescem para cima, eles crescem para baixo. No ato de crescer para baixo, ele se junta, ele cai no chão. Assisti a um programa de TV de culinária. Para quem não sabe, minha esposa gosta muito, então às vezes, maridos, a gente está fazendo, vamos fazer o curso Bem Casados. Mas é importante você assistir o programa com a sua esposa, assiste. E ela gosta e eu estava vendo, e o chefe na cozinha esperando um alimento. A pessoa foi lá na calçada, pegou um matinho, um condimento, eu não sei o nome que era aquilo, uma erva específica para dar um gosto, pegou na calçada, foi e falou assim: você pegou essa erva da calçada? Não, mas eu vou lavar. Não, para mim não, eu não quero esse alimento. Alguém pode ter urinado, cachorro urinado, alguém pode ter cuspido, pode ter um monte de lixo jogado ali. Está gravado o programa. E aquilo ali, fiquei pensando aquilo. O Senhor já tinha falado comigo deste texto. Olha como que a gente é um processo vivo, queridos. É um processo vivo. Essa vinha que cai e chega junta no chão, animais pisam em cima dela. Ela se junta à terra. Na chuva vira um lodo, outros pisam, sujeira cai em cima, pedras, dependendo do vento e da chuva, e ela se mistura com tudo o que impede ela de frutificar. Muitas das vezes até morrem. E este processo de não trazer vida, não frutificar, está muito linkado a pessoas que caíram. É como na nossa vida, trazendo: mas eu estou na igreja, eu estou vinculado a Cristo, mas eu estou me envolvendo cada vez mais com o pecado. Cada vez mais é um pedacinho da área da minha vida que, mas é só esse pecadinho, eu ainda vou vencer ele, mas eu vou deixando, ele vai tomando conta. Aquilo me deixa de eu me fazer santificar. É uma acusação, é uma crítica, é uma afronta, é uma falta de perdão, é uma área da minha vida que eu estou deixando. Às vezes ninguém está vendo, só eu sei, Deus, mas eu sei. E o principal, o Senhor sabe. E sabe o que acontece? O diabo também sabe. Ele está vendo você errar. E nisso o diabo começa a fazer o quê? Agir. E você não se prepara, você não posiciona para confrontar isso. Mas graças a Deus, diga, graças a Deus, que vem o agricultor. E isso eu lembro porque minha avó é da roça. Muitas vezes eu a vi fazendo isso, com chuchu e outras coisas mais. Estava caindo, os bichos querendo estragar, ela pegava, punha um paninho, uma fitinha, amarrava com outro galho mais forte, e deixava um galho mais forte, mais fraco para o alto, e juntava ali, lá. E aqui, queridos, a vinha, quando o agricultor ele cuida, ele limpa. E é por isso que a gente vai entender que ele fala assim, todo ramo que estando em mim não dando fruto, ele corta, e o que dá fruto, para que dê mais fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E o versículo seguinte ele fala: vocês já estão limpos. Olha o trocadilho, por que Jesus trouxe esse texto? Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado.
Ele está falando da vinha, está falando do galho que caiu no chão, que está enterrado, está sujo, não está produzindo, está quase morrendo. E Ele limpa, a palavra de Deus te limpa, te purifica, te santifica. O Espírito Santo de Deus gera fé na minha e na sua vida através da palavra de Deus. Dê liberdade à palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai te limpando, e Ele cuida, pega a parte baixa, pega a parte alta, amarra o galhozinho ali, para que ele não volte a cair. Espírito Santo de Deus vela por nós, meio que com gemidos inexprimíveis, intercedendo por mim, intercedendo por você, irmão, intercedendo por você, irmã. O ramo precisa ser limpo, para que ele possa voltar a ter vida e se juntar aos demais ramos. Os ramos estão no alto, um está lá embaixo. Você precisa limpar esse ramo e trazer ele para o meio dos demais ramos. Quando eu entendi isso, falei: Senhor, ajuda-nos a entender que nós precisamos viver como igreja. Viver como igreja. Viver como igreja não é só no domingo, mas é estar aqui. Tem pessoas que às vezes preferem estar no GC, mas não estar na igreja. Tem pessoas que preferem estar online só, mas não estar na igreja. É no convívio, na integração uns com os outros, que o Espírito Santo vai agindo e vai movendo, e às vezes vai trazendo atritos inclusive, mas nós uns aos outros nos fortalecemos. Precisamos entender isso. Veja, versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra. Deus limpa. Mas como que Deus faz isso? Eu peguei o exemplo da vinha, que está no chão, está sujo, né, Eliana? Você pega, lava, joga uma água, tira a sujeira e prepara para ela crescer. Na nossa vida, como que é essa limpeza de Deus? Já pensou isso, Lagoinha? Já pensou como que é essa limpeza? Nascer de novo? Mas já está em Jesus. Se eu já estou em Jesus, já nasci de novo. Uma bênção. Mas como que é essa vida de limpeza que Deus faz? Se Ele é o agricultor, Ele vai me limpar. Uma coisa importante, meus queridos. Aqui entra um processo chamado disciplina, ajuste, que Deus faz. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho. Ao filho que deseja o quê? O mal? O bem. Pais, se desejam, filhos, quando o pai te corrige, é porque ele te ama. Se pais, vocês não estão corrigindo os seus filhos, isso é porque vocês estão deixando de amá-los. Estão deixando ele à mercê do mundo corrigir. E Deus não é assim. E aí Deus muitas vezes te leva para o desertinho, te leva para o momento do aperto, para que nós possamos nos corrigir, nos voltar ao Senhor. Pastor, você está falando isso, mas qual que é a base bíblica? Queridos, Hebreus 12 é a base do que o Senhor usa para trabalhar conosco. Hebreus 12 diz assim, versículo 5 em diante: e já vos esquecedes da exortação que argumenta convosco, como filhos? Filho meu, não despreze a correção do seu Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Eu vou correr aqui rapidamente, que eu não quero me ater nisso, mas há rapidamente 3 níveis de correção. Primeiro está aqui, ó, palavra de ânimo, advertência. Cuidado, não faz isso. Cuidado, você vai se machucar. Eu sou pai, quantas vezes para meus filhos: filho, cuidado, filho, por aí não. Esse é o primeiro nível de alerta que o Senhor nos dá. Toda vez que eu e você
lemos a palavra de Deus, precisamos entender isso, Lagoinha. Se você não entender isso, você não entende que Deus é um Deus que te ama. Toda vez que nós temos a palavra de Deus e lemos e meditamos, são alertas de Deus para nós. É Deus nos discipulando, é Deus falando: filho, cuidado com isso, filho, vigia, filho, busque-me mais, filho, clama, filho, ora, filho, te prepare, porque eu tenho o melhor para você, filho, eu te amo. Por isso nós precisamos diariamente sempre meditar e meditar e meditar na palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. Repete comigo: a palavra de... A gente pensa que Bíblia é um livro qualquer, um livro sacro que eu tenho que ler em alguns momentos. Filhos, é Deus falando conosco. Eu tenho que usar isso constantemente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a tua palavra, é Ele. Por que não pecar? Porque Ele me orienta. Se você for para a esquerda, tomar essa decisão é pecado. Essa víbora vai te querer te picar. Foge para a esquerda. Foge dessa tentação. Eu postei esses dias: quem não confessa a tentação, confessa pecado. Filhos, vigiem, procurem pessoas maduras, seus líderes. Estou tendo dificuldade nessa área, me ajuda, pastor, para você fugir do pecado. Se você confessa e pede ajuda, e nós estaremos juntos orando, confessando a palavra e fugindo do pecado. Mas a primeira disciplina é essa, é um alerta. E aí vem a segunda disciplina, no mesmo versículo, a parte B. Eu gosto da versão que fala assim, ó: e não desmaies quando por ele fores repreendido. Que é ali, ó: não despreze a disciplina do Senhor. Repreensão, não faça isso. Já aconteceu isso com você, pai? Seus filhos fez alguma coisa, você precisou dar um grito? Ou só comigo? Amém? Deus faz isso conosco. Ele nos repreende para que a gente entenda que aquilo é incorreto. Normalmente, quando o Senhor nos repreende e nos reprova, é porque nós estamos num ato de rebeldia. O Senhor vem e estanca. E o terceiro nível, versículo 6: porque o Senhor corrige o que ama. Na minha versão, açoita a qualquer que recebe por filho. Lembra que eu falei do desertinho? Deus às vezes permite que a gente passe por um aperto. É como um açoite. Hoje não é tão comum mais a correção nesse nível de filhos. Mas a Bíblia não mudou. A Bíblia continua orientando. 3 níveis de correção, para que a gente possa voltar a dar frutos, para que a gente possa voltar a viver uma vida correta, como ramo ligado à videira. Eu não sei como você está, se você já caiu, que nível que você está, que abertura que está acontecendo às vezes em alguma área da sua vida. Mas eu quero dizer, nesta manhã, o Espírito Santo está trazendo você, é luz desta palavra, para que você se volte ao Senhor. Permita que Ele te limpe, que te purifique, que você volte à videira, de forma a frutificar, porque você ainda não saiu da videira, mas você está deixando de frutificar, e a consequência de não dar frutos no tempo é você morrer, porque são fases. Eu nasci de novo, como o querido disse, é verdade. Estou ligado à videira, estou frutificando. Eu quero falar de Jesus, eu amo a minha igreja, amo meus irmãos. Eu não canso de falar da verdade da cruz. Mas depois eu começo a enfraquecer, a esmorecer. Eu não falo mais, eu não prego mais. Minha vida não é mais um testemunho, um exemplo tão claro de cristianismo. E chega um momento de que eu não tenho mais vida em Cristo. Aí está o perigo. Assim como comentei, nós temos 4 modalidades, 4 tipos que eu anotei aqui de sementes. Primeira semente, versículo 2: todo aquele que dá
fruto Ele limpa. É uma semente, então, que? Está comigo, Lagoinha? A semente que dá, Ele limpa para que você dê mais frutos. Então é uma semente que frutifica. É uma bênção essa semente? É. Deixa eu te falar uma coisa. Já veio no seu coração: eu fiz o suficiente, Senhor, eu estou fazendo até aqui, ó. Isso é para mim, deu, minha parte está bom. Deus é um Deus de excelência. Ele me chamou e te chamou, não é para dar tantos por cento, 20% de fruto, não é para dar 30, não é para dar 50, é para sermos 100 por 1. Deus quer multiplicar na sua vida 100 vezes por 1. Basta você dizer: eu quero, eu vou. Não limite o agir e o poder de Deus na sua vida. É algo profético, Lagoinha, como eu estou dizendo, na sua vida. A coisa de uns 6 meses, talvez uns 8 meses atrás, eu estava aqui pregando, muitos não estão aqui, eu falei: o Senhor deu 2 coisas no meu coração. Tem uma irmã que falou assim: eu vou anotar aqui. Ela tirou uma foto e pôs a data. Eu falei: no tempo oportuno eu vou falar das 2. Uma eu vou falar hoje. O Senhor há de limpar-nos para que a gente dê mais frutos. O Senhor há de cuidar de nós para que a gente podar, limpar no sentido de poda, para que a gente frutifique. Mas também haverá um processo de ajuste, como corte, como levantamento, ajuntamento, para que a pessoa que não está frutificando se frutifique. Perguntei para a pastora ontem os hinos, e a gente acabou não falando outras coisas. Eu queria saber qual era o hino de hoje, e eu soube hoje pela manhã. A igreja vai ser arrebatada, e o Senhor está buscando aqueles que vão cuidar, semear, granjear vidas para o reino das trevas, do reino das trevas para o reino da luz. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, eu já falei isso para vocês. Meu projeto, meu propósito aqui é fazer cada um de nós sermos pequenos Cristos. Diga: eu serei mais e mais parecidos com Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso requer disponibilidade, requer um preço, requer entrega. É algo muito grande que o Senhor tem para fazer nesta igreja. Jovens, não se misturem. Não se misturem. Vou falar mais uma vez: não se misturem. Vocês são separados. Adolescentes, jovens, vocês são separados com um único propósito: para a glória dele. Haverá um lugar onde nós não teremos como colocar talvez 20 vezes desse lugar aqui para comportar o Senhor tem que fazer para o nosso meio. Ontem estava com os irmãos lá em Alphaville, um lugar para mais ou menos 4.000 pessoas. Calculo que eu devia ter umas 7, 8.000 pessoas. Visão, queridos, de reino. Foi quando ontem foi oficialmente anunciado um lugar, uma aquisição de um lugar de 50.000 metros. 50.000 metros de área para investir no reino de Deus. Queridos, não é algo para lugar da igreja, não. É para sermos igreja. 50.000 metros de área, onde vai haver quadras, escolas, lugar para o carisma, lugar para formação, discipulado, falar de casais, pais e filhos, cônjuges.
Queridos, esta é a nossa visão. Você não está aqui para sentar e pregar, ouvir uma palavra, depois ir para a sua casa e amém, glória a Deus, foi muito bom o culto. Domingo que vem tem mais, terça-feira que vem no culto às 20 horas tem mais. Meus queridos, é muito mais, é muito além do que eu e você imaginamos. O Senhor está para vir buscar a sua igreja. Lagoinha, se você não prestou atenção nisso, medite as últimas 5, 6 palavras que foram ministradas aqui nos cultos de terças, de domingo. Elas, peguem os temas, anote e façam o link entre isso. Deus está falando e Deus está trabalhando de uma maneira. Desperta tu que dormes. É muito mais do que vir à igreja, é ser igreja. Como que é ser igreja? É ser aqui e através daqui contaminar, inundar esse mundo. Eu pergunto para alguns irmãos, qual que é o nosso plano aqui nesse bairro de Carrão? Às vezes o irmão titubeia. Se ele não sabe, é porque ele não está orando por isso. Nós temos mais ou menos aqui 90 mil pessoas morando aqui neste bairro. Minha oração, Senhor, dá-me 9 mil deles, só 10%, Senhor. Quem são os 9 mil? Quem são os 9 mil? Nós temos 80, faltam ainda, Senhor, 8.920. Senhor, eu oro nesse propósito. Se você não ora, você está perdendo tempo. A diferença, queridos, é ser comprometido, é amar o reino, é amar as vidas. Pessoas estão sendo esfaqueadas, pessoas estão sendo assassinadas, pessoas estão morrendo aos montes sem salvação. E nós aqui, está tão gostoso aqui, Jesus, me ajuda, Senhor, a contaminar, a inundar o que o Senhor tem colocado no meu coração, na vida dos meus irmãos, desta Lagoinha. Gostaria de nessa manhã trazer um tema, uma palavra, que fosse aquela palavra, uou, para cima, uhul. Só que é uma palavra de despertamento para nós. O Senhor está sedimentando, sabe quando você faz o alicerce, e põe aquelas estacas profundas, as estacas que vão suportar o prédio quão alto for. O Senhor está trabalhando nas estacas em nosso meio, estacas profundas, muitas das vezes precisando limpar, para que dê mais frutos, porque Ele é um Deus de excelência, e eu e você precisamos servi-lo com excelência, não é de mais ou menos. Eu preciso entender, eu preciso experimentar mais Deus. Eu ando muitas vezes em nosso meio e vejo no meio do culto, é o WhatsApp, Instagram, eu fico olhando, amém, cada um tem sua liberdade. Eu fico pensando, Senhor, eu oro, eu vigio, eu jejuo pelo tempo, temos esse tempo coletivo de oração. Espírito Santo convence o quão é importante nós estarmos ligados no trono da graça. Entender que, Senhor, é a Tua palavra que está sendo pregada, e ela está entrando no nosso coração, contaminando no sentido de, eu quero fazer mais, eu vou buscar mais, eu preciso mais do Senhor, para que eu possa frutificar mais. Essa semente, ela dava fruto, mas o Senhor limpou. Olha, Deus veio e limpou, sabe, muitas das vezes na parreira, na videira, tem muita folha, e aí deixa, muitas das vezes, eu estou na frente, eu pego o sol, eu pego o que é melhor, mas aquele que está lá atrás, ele está mirradinho, ele não pegou sol, ele não. Então eu vou o seguinte, eu vou cortar um pouco do que eu sou viçoso, para que o outro também pegue o sol. Há lugar para todos. Ó, chave aqui, ó. Há lugar para. O Senhor está falando comigo. Não sei se está falando com você, mas está falando comigo. Há uma responsabilidade para mim. Eu acredito que para você também. E Ele vai me limpar, me podar. Os galhos estão meio cheios de folha, limpo. A tesourinha, às vezes dói. Mas Ele está fazendo isso para quê? Para que você dê mais. Mas eu já estou dando fruto. Ele quer que você dê mais fruto. É o Senhor.
Deus é que está fazendo, Ele é o agricultor. Ah, mas já deu o meu tempo. Então Ele vai dizer que então você está pedindo para Deus te levar, é isso? Enquanto a vida, lembra que Paulo disse, minha meta e a sua meta, nossa missão aqui, pastor, qual é o meu chamado? Dar fruto. Qual o seu chamado? Dar fruto. Nosso chamado é dar fruto. Deus vem com a tesoura e tira aquilo que está tirando o nosso foco de dar fruto. Ah, pastor, ora por mim porque aconteceu aquilo. Muitas vezes a gente não fala porque não é. A gente ora, Senhor, dá entendimento que está acontecendo essa situação foi permissão para que ele voltasse para o centro da tua vontade. Deus te ama. Deus te ama. E Deus é radical com aquilo que está impedindo você de entrar no centro da adoração. Lembra o exemplo que ele dá para os homens casados? Se o teu olho te impedir de entrar aonde? No céu. É para você fazer o quê? É uma teoria, é hipotético, não é um arrancar o olho para você ficar cego. Mas é para dar um tom de como Deus é radical com aquilo que está impedindo eu e você de seguirmos a vontade dEle, o propósito dEle. Deus tem um plano, Deus é um Deus de propósitos, Ele tem um propósito. Enviou Jesus para morrer neste mundo, para salvar o que não tinha jeito, não tinha de forma de ser salvo. E Ele foi e deu a missão para mim e para você, de salvarmos em nome dEle, levar as boas novas. O que é boas novas? Boas notícias. Ei, eu tenho uma surpresa, eu tenho um presente para você. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Ele quer te libertar dessa trilha de morte eterna. Quer te libertar desse caminho de morte, caminho de maldição. Quer te libertar do pecado. Quer te libertar das trevas. Você não sabe, você não vê. Você tem buscado tudo que é religião, tudo que é caminho. Tem feito horóscopo, não sei o que, lido isso, lido aquilo. Porque você tem buscado. Sua vida anseia por sair dessa mesmice, dessa situação de drogas, de situação de dificuldade. Ei, eu venho, eu tenho escape para você. Meu nome é Jesus, morri por você. Ei, olha aqui, ó, eu estou aqui para te salvar, te libertar. E Ele quer usar quem para dar essa boa notícia? Diga assim: você, eu e você. Aqui, Lagoinha, nessa igreja é o lugar para eu e você nos prepararmos. A gente afia, sabe? Afia o facão para a gente ir para fora e capinar. Eu não sei quantos já fizeram jardinagem. Olha, mas debaixo do sol, me lembrei algumas 2 semanas atrás, no almoço, a frente da igreja estava cheio de graminha. Os irmãos foram embora, eu peguei lá, eu sentei, fui raspar e tirar a graminha, porque não que ficar uma aparência não legal, e fui limpar a frente da igreja. Olha, filhos, não é fácil. O solzão nas costas, pingando. Às vezes uma sai fácil, a outra não, e é dura. E aí pega uma chavinha para matar na raiz, para tirar. Tem coisas no profundo, tem enraizado. Às vezes a gente não quer tirar por anos. Eu vou à igreja por anos, mas aquilo não sai. O pai, o agricultor, ele poda. Pede para ele podar. Fala: pai, eu quero dar mais fruto. Então, primeira semente, dar fruto. Aí depois que a semente foi limpa, depois que o ramo foi limpo, qual que é a semente que ele vai dar agora? Uma semente com o ramo vai fazer, vai dar quanto de semente agora? Muito. Ele já dava semente, é um tipo de semente, de ramo. Agora ele limpinho, ele dá muita semente, muito fruto. É um segundo tipo de ramo. É um ramo muito frutífero. Meu desejo, pai, faz-nos muito frutíferos, porque é o teu propósito, é o teu plano. Então, a segunda é a semente, dá mais fruto depois de limpo. Terceiro ramo, quarto ramo, né? Na verdade, aqui dá fruto, aqui dá mais fruto, aqui dá muito fruto. Quarta e última.
a semente que dá muito fruto. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus se nós produzimos fruto. Neste texto, medita depois na sua casa. Me chamou muito a atenção porque, dá uma dica, uma sugestão para você, Lagoinha. Quando você estiver estudando a palavra de Deus, toda palavra que se repete muito, grifa ela. Conta, medita, que o texto está saltando assim, ó. Ei, alerta, presta atenção nisso. E a palavra que me chamou muito a atenção é a palavra permanecer. Por exemplo, vou ler rapidamente aqui o versículo 2, ele fala: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar fruto. 11 vezes o Senhor está nesse pequeno texto, Deus está falando permanecer, permanecer. 11 vezes em poucos versículos. Está falando de 10 versículos. 11 vezes ele fala permanecer. E aí eu fiquei pensando: Senhor, o que tu tens para nós no aspecto de permanecer? Como tem sido a sua vida de relacionamento com Deus? Você tem permanecido na presença de Deus? Ou você tem tido momentos, lampejos de presença de Deus? É muito diferente isso, irmãos. Talvez é completamente diferente. É mesmo que quando eu mergulho, eu tenho lampejos, tenho momentos embaixo d'água que eu consigo ficar sem respirar. Alguns 2, alguns 3 segundos, alguns talvez mais, 5. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que submergir e voltar de novo para respirar, para ter vida. Quantos estão tentando mergulhar distante do Senhor por mais tempo? E depois não entende por que a morte permeia. Isso é muito sério isso. Permanecer. Uma chave que eu anotei aqui quando eu estava estudando. Sabe, queridos, não é a minha, não é a sua inteligência, não é a minha nem a sua estratégia, recursos, dinheiro, posses, a habilidade. Eu tenho uma habilidade, eu sou assim, que bom. Mas não é nada disso que vai fazer gerar frutos. Preste bem atenção. Olha para mim. Não é a minha nem a sua habilidade ou a sua experiência que vai permitir você gerar frutos. Nós somos ramos. Obrigado. Vamos lá, nós somos. O ramo está ligado aonde? Igão, o ramo está ligado aonde, meu querido? Chama o Igor ali para estar me ouvindo também. Nós estamos ligados na videira. Se eu não estiver ligado, enxertado na videira, acontece o que comigo? Eu estou morto. Porque é nela que vem a seiva, é nela que vem a vida. A vida está no caule, a vida está no Senhor. Eu sou a videira, diz o Senhor. Se o Senhor que tem vida, Ele liga em mim, Ele liga em você, a vida de Jesus vem através de você. Para você, vem para ela, vem para Ele, porque Jesus é a videira. Se nós não estamos ligados nele, nós estamos sem vida. E aqui esse propósito de permanecer, é permanecer ligados à videira. Não é em algum momento, todo o tempo, 24 horas do meu dia, do seu dia, estarmos ligados em Cristo, ligados na videira. É por isso que não tem como eu ter momentos, eu desci da cruz. Não, se eu desci da cruz, eu nunca estive lá. É muito sério isso, meus irmãos. Ouço muito esse tema: eu desci da cruz. Não, então peraí, filho, porque se eu morri, eu morri. Diga assim: morreu. Morreu. Não tem como morreu e nasceu de novo. Não, só se for em Cristo. Eu estou ligado. Permaneçam em mim. Permanecer no Senhor. Versículo 6. Muito sério. Se eu não estiver em Cristo, nós vamos ser cortados e vai ser lançado fora. Muito sério isso. Não há
salvação para quem não está em Cristo. Veja, a pessoa pode ser muito boa, fazer boas ações. Mas fulano não peca, ele não mente, ele não rouba, ele não faz, ele doa as coisas, ele doa tudo que ele tem. Se ele não nascer de novo, é morte eterna. Queridos, hoje há muita fumaça nesse aspecto. Nós precisamos entender que nós não somos nada, e nada é o que nós fazemos. A palavra diz, menos que nada é o que nós fazemos, diga de passagem. Ou nós almejamos o Senhor, permanecer nele, ou ai de nós. Versículo 4 e 5. Sem Cristo, a palavra fala, nada podeis fazer. Versículo 7, se permaneceres em mim, pedirão tudo. Olha lá o versículo 7. Se você permanecer nele, você pode pedir o que você quiser. Uhul! Aqui, querido, mais uma chave sobre ter a mão de Deus abençoando a sua vida. Portas de emprego ou áreas específicas que estão trancadas, é porque muitas das vezes não estamos enxertados, ligados no trono, não estamos ligados na videira que é o Senhor. Se vocês permanecer nele, e a palavra que é vida, a palavra que limpa, que purifica, que faz nós vivermos mais e frutificarmos mais. Se vivemos dessa maneira, nós vamos pedir o que quiser. É a Bíblia que diz o que quiser. Por que o que quiser? Porque se eu estou nele, tudo que eu vou querer é para a glória, para o terreno do Pai, é para que a terra seja mais fértil, para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam frutíferas. Assim como Deus me mudou, me salvou, me limpou, eu era um terrível, e Deus pegou um improvável e colocou aqui para pregar e compartilhar a palavra dele. Ele vai fazer muito mais com a sua vida. É isso que Deus faz. Permaneça nele. Versículo, e a oração será atendida. Versículo 10. Permaneça em Cristo. Permanecer em Cristo, meus queridos, é sinal de obediência. E aí fica um pouquinho às vezes difícil. Obedecer. Me lembro da minha escolinha dominical, quando era criança. O abecedário do cristão é obedecer. Aprendi desde criança isso. Obedecer. Posso te pedir para ficar de pé um minutinho? Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é sinal de obediência. Versículo 11 diz assim: permanecer em Cristo, para que a minha alegria, a alegria de vocês seja completa. Tem pessoas que vivem em meio a tanta tribulação, tanta tristeza, não conseguem vislumbrar a alegria. Eu não estou falando alegria momentânea, alegria de um presente, alegria, o time fez gol, o filho passou no ano na escola, eu fui promovido no trabalho. É uma alegria, isso é verdade, mas eu estou falando de uma alegria plena, um gozo pleno, um gozo completo. A palavra de Deus diz isso. Se a minha palavra estiver em vocês, se permanecer, essa palavra é a chave, permanecer em vocês, você vai ter alegria contínua. Lembra de Jesus? Ele teve um momento que ele estava caminhando, acho que indo para Betânia, se não me falha a memória. E aí no caminho, ele viu uma figueira. A figueira é o que, irmãos? Ela dá o que? Figueira dá figo. Amém? Está comigo? E aí ele estava com fome. E a figueira tem muitas folhas. E ele foi no meio das folhas procurar o que? Fruto, o figo. Porque ele estava tinha figo. A Bíblia fala que não era tempo de figo. E não tinha figo.
O que Jesus fez? Amaldiçoou. Se não tem fruto, não precisa viver. E aí o versículo, isso está em Mateus 11, perdão, em Marcos 11, depois com calma vocês meditem nisso. Marcos 11, versículo 13, versículo 14, ele diz assim: ninguém mais coma do seu fruto. Na verdade ele amaldiçoou, ninguém mais coma do seu fruto, já não tem fruto, então ninguém coma dele. E Jesus foi embora. Dia seguinte, versículo 20, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. E aí Pedro, livro de Marcos, mas Pedro se lembrou do que? Do que o mestre disse: mestre, vê aquela figueira que você amaldiçoou, ela secou. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Tem uma chave que eu quero dar continuidade sobre esta chave na terça-feira. Você que está aqui, terça-feira, nós vamos completar a chave que Deus está dando nesse tema de hoje. Frutificação com a fé em Deus para que possa ser cumprida. Amém? Que o Senhor nos abençoe para que nós não vivamos de aparências. Nós precisamos ser ramos frutíferos. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos nesta manhã. O Senhor não nos pede apenas para dar frutos. O Senhor não nos pede apenas para dar frutos bonitos, mas Ele pede para dar muito, muito fruto. Não é uma frutificação qualquer, é para que nós sejamos intensos, intencionais, intensos em tudo que nós vamos fazer. Pai amado, agora eu me lembro do Teu texto que Tu nos chama, não é apenas de servo, mas Tu nos chamas de amigos. Senhor, Tu nos chama de amigo de Deus, de forma a compartilhar os Teus propósitos, os Teus planos, o Seu objetivo. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Aquele que ainda talvez não consegue ter um desprendimento do que Tu tens para ele, tira as escamas dos olhos para que ele possa ver, que o Senhor o escolheu. O Senhor escolheu para que ele possa ir e dar fruto em excelência, e dar muito fruto, e que esse fruto permaneça, a fim, Senhor, de que o Pai possa lhes conceder tudo o que eles pedirem em Seu nome. Pai, abençoamos os Teus servos, no nome de Jesus, porque mesmo que eles tivessem sido cortados, mesmo como a árvore tenha machucado, mas o passado, eu não sei o que aconteceu comigo, mas você não lembra, na minha infância eu tive isso, Pai, mas Tu agora traz cura, no nome de Jesus venha restauração, no nome de Jesus venha, Senhor, frutificação, na área que está, Senhor, seca, limpa, purifica, Pai, que ela possa dar mais fruto, que a Tua palavra seja, Senhor, ministrada, e que haja, Senhor, um novo amanhecer, um novo mover, no nome de Jesus. Cada um, repita comigo: eu sou um ramo, que a Tua palavra, Senhor, habite ricamente em mim, e que através de mim eu possa frutificar 100 vezes mais, e que o meu fruto seja viçoso, e que muitos sejam alcançados pelo Teu mover na minha vida. Eis-me aqui, envia-me a mim.